Podcast, galerinha, a pedidos, amantes da biologia. Galerinha, quando se fala em leguminosas, a gente pensa logo em dicas para o Enem. Como, professor? Meninos, vocês nunca ouviram falar de consociação? Consociação é quando você associa leguminosas com plantas que não são leguminosas. Por exemplo, o milho, ele é uma graminha, não é uma leguminosa. Galerinha, o que é uma leguminosa? Vou falar já o que é consociação, certo? Leguminosas são plantas, são angiospermas, é isso? Que formam vagem, né? São plantas que formam vagem. A gente sabe que nós temos aí o feijão, a lentilha, não é isso? A soja. Todas as plantas que formam vagem são leguminosas. Eu lembro muito bem que quando eu fazia veterinária, tinha uma disciplina chamada de bromatologia no departamento, ligado ao departamento de zootecnia. E quando a gente estuda zootecnia, se estuda várias culturas, né? Aí fala em criação extensiva, criação intensiva, porque você vai trabalhar com criação de animais. Vamos pensar nos ruminantes, nos bovinos. Então, o criador, né, na verdade, ele, quando vai dar alimentação para o animal, ele tem que pensar no teor de proteína daquele alimento. Então, quando ele faz assim a sua plantação, digamos assim, o seu pasto, ele se preocupa em plantar gramíneas consociada, né? É uma rotação de cultura com leguminosas. Então ele planta gramíneas e planta leguminosas. Qual é a importância? Veja bem, essa consociação, falando já de consociação, é que nos locais em que as leguminosas crescem, galerinha, a retenção do nitrogênio atmosférico é maior, porque você sabe que certa quantidade de nitrogênio extra pode ser liberada para o solo, onde isso vai se tornar disponível para outras plantas. Aí, essas outras plantas seriam as gramíneas. Na agricultura, a agricultura moderna, ela constitui uma prática comum. Você alternar uma cultura que não é leguminosa, aí entra gramíneas. Gramíneas são os capins, são várias espécies. Você vai dar para o animal, né? Você alterna uma cultura que não é leguminosa, como as gramíneas, com uma cultura leguminosa, como alfafa, por exemplo, ou soja, por exemplo, ou leucena, por exemplo. Leucena é uma outra leguminosa. Então, quando a gente estudava lá na bromatologia, na zootecnia, a gente aprendia a fazer isso, esse paralelo para a produção de gramíneas, capim para o animal. Então, plantava gramínea consociada com leguminosa. Então, as leguminosas elas são colhidas para fazer o feno para o animal. Então, quando ela é colhida, a leguminosa, ela deixa as raízes, né, que são ricas em nitrogênio, certo? Então, uma boa colheita, por exemplo, de soja, de alfafa, que é recolocada no solo, pode fornecer cerca de 450 kg de nitrogênio por hectare. O nitrogênio fica ali no solo. Mas como é que esse nitrogênio ele é retido ali no solo? Ele fica no solo em forma de sais nitrogenados? Justamente pela aquela questão do ciclo do nitrogênio. As bactérias fixadoras do nitrogênio, né? As bacteriorrizas, a mais conhecida é o rizóbio, que é um tipo de bactéria que invade as raízes das leguminosas. Nas raízes das leguminosas, galera, tem aqueles nódulos, né?
Então essas bactérias, os rizóbios principalmente, é que vão fazer essa biofixação, essa biotransformação do nitrogênio, que está lá na atmosfera, e transformado em sais nitrogenados. Então, quando você planta leguminosa e gramínea consociada, uma do lado da outra, você vai enriquecer esse solo que vai alimentar as raízes dessas gramíneas, e o capim, que é a gramínea, vai ficar rico em nutrientes, em proteínas para alimentar o gado. Isso é consociação. Então as leguminosas também, elas são importantes porque contêm carboidratos, que garante a energia para o funcionamento do nosso corpo, né, do sistema nervoso. Tem proteínas, como já falei. As proteínas são o quê? São nutrientes construtores dos tecidos no nosso organismo, todo mundo sabe disso. Então, mas a grande vantagem das leguminosas, ela não encerra por aqui. Por exemplo, se você for falar de feijão, você vai ver um alimento que é rico em ferro, vitaminas do tipo B, fibras, isso tudo para funcionar melhor o nosso intestino. Mas o feijão é um alimento rico em ferro, isso todo mundo sabe. Mas tem que se levar em consideração uma coisa. Como é que ele é melhor aproveitado, esse ferro? Quando você faz o uso também de vitamina C, que vai ser encontrado no suco de frutas cítricas, laranja, limão, acerola, goiaba. Pois essa vitamina ela que vai dar aquele empurrãozinho para o ferro ser absorvido no intestino. Então, ao se alimentar do nosso feijão de cada dia, você tem que consumir também a vitamina C presente nas frutas, no suco, que é justamente para melhor reter esse ferro que você precisa. Então, o feijão é uma leguminosa rica no elemento ferro, importante para a saúde, que todo mundo já sabe, né? Então tá aí, galerinha. A pedidos, leguminosa, uma importância que ela tem. Para o Enem também essa dica vale, quando ela é plantada, a leguminosa consociada com a gramínea, para reter melhor o nitrogênio atmosférico, que é biotransformado em sais nitrogenados, né? Que vai nutrir as raízes das gramíneas, vai estar o solo vai estar bem rico em sais nitrogenados, em função das raízes leguminosas que reteve esse nitrogênio pela